Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Eu convido você também a acompanhar pelas redes sociais através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O DC promove encontro entre núcleos do bairro Morumbi e Vila Portes para alinhar ações das regiões. Após alterações, Câmara aprova projeto com novos critérios no ITBI. Jornalista e escritora que lançou o livro sobre a máfia siciliana participa de encontro com universitários na UDC. O DC Notícias Web dessa quarta-feira, 23 de agosto, já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que os núcleos que compõem o bairro Morumbi e a Vila Portes se reuniram na UDC com a CIF para alinhar ações para a região. O Centro Universitário Dinâmica das Cataratas UDC recebeu a CIF e os representantes dos núcleos Vila Portes e Morumbi para um encontro com os universitários do curso de Arquitetura e Urbanismo. A CIF é a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, ela já tem 72 anos e ela tem o intuito de fortalecer, os empresários da cidade. A gente fala é a casa do empresariado, então lá é onde as pessoas nos buscam para ajudar, em projetos como esse. Nós temos lá o programa Empreender, onde nós temos os núcleos territoriais, ao qual hoje foi apresentado aqui. E esses núcleos têm o objetivo de desenvolver as suas regiões através de ações e projetos como os que eles querem desenvolver, e que a UDC vem aí como parceira nesses estudos importantes para cada região que os núcleos representam. Nós temos a parte de coordenação, das ações. Na verdade, a gente entra como um apoio principal, porque quem coordena mesmo são os empresários, porque o interesse maior de desenvolver essas ações é do empresário da região. E a CIF vem no apoio institucional, apoio também na questão de equipe. Nós temos lá uma equipe, eu coordeno, mas nós temos a Renata Sakamoto, que é a consultora, e nós temos também a Isabelle, que faz mais a parte administrativa dessas ações dos núcleos. E cada núcleo, claro, tem a sua equipe que atua nas ações, mas nós estamos lá apoiando todo esse processo. Nós tivemos já a primeira ação bem pontual, que foi com o núcleo da Avenida Brasil, e agora a gente está dando mais um passo, esse passo de transformar, de fazer essa transformação que a UDC conseguiu no ano passado com a Avenida Brasil, se expandir para outras regiões, como é o caso aqui do Morumbi e da Vila Portes. Então isso, para nós, como a CIF, é de uma importância tremenda. Por quê? Porque a gente também, como instituição, está colaborando para o desenvolvimento da cidade. E é esse o intuito, e vindo parceiros como a UDC, o SEBRAE, a CIF e os núcleos, dificilmente isso não vai dar resultado. O objetivo desta primeira reunião é aproximar os estudantes da comunidade para que conheçam a realidade dessas regiões. A ideia é que eles possam, em seguida, realizar estudos de reestruturação urbana de pontos do Morumbi e da Vila Portes. Conseguir colocar nas pessoas que fazem parte do núcleo o interesse pela cidade, pelo bairro que a gente está. Agregar, desenvolver e trazer o bem para a coletividade. O nosso bairro, a Vila Portes, é um bairro potencialmente comercial, tem de tudo lá dentro, e o que precisa é o núcleo se unir para fortalecer. Nós precisamos lá não precisamos perder a identidade do bairro, nós precisamos só qualificar. Nós precisamos de um terminal de ônibus decente, nós precisamos de creche, ou CMEI para as mães que têm filhos, e precisamos de urbanização, paisagismo, limpeza, iluminação, são coisas que só vai melhorar. Hoje a importância de ter um núcleo é que a gente possa se organizar e fazer cobranças ao governo de melhorias para o nosso bairro, e também como núcleo a gente verificar o que realmente precisa e não deixar à mercê deles. E levar essa necessidade de fato para eles. Hoje a Vila Portes, eu acho que o primordial é a questão da segurança. Vai e vem, a gente sempre chega nesse ponto, a segurança tanto diurna como noturna. Então, junto com a UDC, junto com os alunos da UDC, a gente trouxe essa necessidade para que eles possam estar estudando, para que eles possam estar vendo alternativas, melhorias que possam ser feitas dentro da nossa Vila Portes, com um pré-projeto, um estudo projetual, para a gente estar apresentando para o governo, isso aqui é um estudo, isso aqui vai funcionar, e é isso que a gente quer que vocês coloquem em prática, e é com vocês, façam.
a gente, junto, né, com esse projeto, a gente quer trazer melhorias estéticas para Vila Porte. Existem algumas ideias que a gente está tendo, ainda não podemos falar porque a gente não sabe se vai se concretizar, mas para que ela fique mais bonita, para que ela fique mais atrativa, para que ela não seja simplesmente que o pessoal vai lá das 8 da manhã às 6 da noite, mas que ela também possa ter um uso talvez noturno e que as pessoas que vão lá, elas queiram ficar mais tempo, não vão só pontualmente, vou em tal lugar e volto. Eu vou na Vila Portes, eu não vou num comércio específico, para ela poder turistar na Vila Portes. O núcleo surgiu como uma necessidade dos empresários poderem se conhecerem, ao se conhecerem, poder praticar algum tipo de network, porque todo mundo, quem é empresário em bairro, sabe que todo mundo vende um produto ou um serviço, e ao poder conhecer o vizinho que empreende ao seu lado, poder saber daquele vizinho qual que é o produto dele, o trabalho, poder indicar, poder comprar dele. E o fortalecimento desse comércio local foi o início. Agora, ao reunirmos vários empresários no Morumbi, conseguimos também definir alguns tipos sugerir alguns tipos de medidas para poder desenvolver o local, que tanto carece de muita infraestrutura. Um exemplo desse é esse que nós estamos fazendo aqui, é esse estudo, a pesquisa que existe no nosso Instagram, Morumbi Foz, para poder desenvolver e revitalizar a Avenida Mário Filho, e que em parceria com a CIF e com a UDC, muito esperamos que possa contribuir para o desenvolvimento do local. Essa reunião que nós tivemos aqui hoje foi para definir e poder nos apresentar aos estudantes da arquitetura e urbanismo do curso aí, para a gente poder então dizer alguns apontamentos que foram já obtidos na nossa pesquisa, que vai até o dia 31 de agosto, como eu disse, @MorumbiFoz é o nosso Instagram. Lá são vários itens que existem dois tipos de pesquisa, tanto do empresariado local, como também das pessoas que residem no Morumbi. Mas está aberto a toda a população de Foz do Iguaçu que possa contribuir e nos sugerir todas as ideias para poder melhorar, nesse caso agora pontualmente, a revitalização da Avenida Mário Filho, como a questão da mobilidade, a observação da iluminação, o aumento da segurança, inclusão de áreas de descanso e toda a questão da infraestrutura para poder favorecer a questão do comércio noturno, inclusive lá, que tanto seria beneficiado, não só o comércio noturno, como toda a população naquele bairro, ao poder desenvolver a Mário Filho, fazer essa avenida uma avenida modelo, permitindo que as pessoas tenham um outro olhar sobre aquele local, então. Para os professores, esse envolvimento e integração faz com que os estudantes aproveitem esses desafios. Nós tivemos a oportunidade, de poder fazer um trabalho com a equipe nossa de professores e com a equipe de alunos também, em relação a uma revitalização do espaço que é a Vila Porte. E para isso precisaríamos ter uma reunião com o pessoal do comitê, tanto da Vila Porte quanto do Morumbi, para poder então eles colocarem para nós as necessidades reais que ele tem em relação aos dois bairros. Isso passa a ser muito interessante porque é com base nisso que os alunos e nós podemos orientá-los em relação àquelas necessidades que se transformarão num macrozoneamento das duas áreas. A gente trabalha aqui em Foz do Iguaçu numa questão regional, não local, Nós temos uma situação geográfica ímpar em relação ao nosso território. E, na verdade, quando surge uma oportunidade dessa, uma vez eu vou falar da Vila Porte, em que ela passou por vários momentos durante o crescimento da cidade, e agora chegou o ponto de a gente poder, então, ter essa oportunidade de fazer esse trabalho. A gente acha de suma importância isso acontecer porque dá uma diretriz e coloca o aluno num foco do que será a vida profissional dele. Uma das atuações é a questão das revitalizações, das readequações e ordenações do território urbano, que, na verdade, nesse caso, o bairro da Vila Porte e o bairro do Morumbi. Nós tivemos essa reunião com os núcleos da CIF, tanto da Vila Portes quanto do Morumbi, para alinharmos e apresentarmos um projeto que nós vamos estar fazendo nas disciplinas de projeto urbanístico e que nos levam mais próximos à comunidade. Então, na verdade, todo o intuito da arquitetura e do urbanismo é trabalhar para pessoas. O nosso principal cliente é o cliente ou particular que encomenda um projeto, ou no caso do urbano, são todos. Então, o nosso trabalho para pessoas ele fica mais realista quando nós aproximamos a universidade, a academia da realidade. Então, assim, é um presente para nós ter a possibilidade de desenvolver esse projeto para clientes reais e que vão trazer
para a comunidade e para a região é um grande aporte em termos de qualidade espacial, que é, na verdade, a qualidade do espaço onde as pessoas vivem, circulam, onde desenvolvem, né, o seu trabalho. Então, para nós especificamente que vamos trabalhar com a Vila Portes, é muito importante porque ela tem uma relevância em termos de identidade em Foz do Iguaçu. E ter a oportunidade de empresários da própria Vila Portes nos passarem as informações traz uma riqueza muito grande para o resultado do nosso trabalho. Então, eu acho que os acadêmicos, os professores também, os docentes e toda a comunidade vão ganhar com isso. Isso engrandece bastante o curso de arquitetura. Então, para nós é ótimo. Após a reunião, né, obviamente, os alunos pegaram aí as diretrizes iniciais e aí, obviamente, os estudos já estão se desenvolvendo. Os 2 núcleos desenvolverão aí diretrizes mais pontuais dentro do que a gente chama de programa de necessidades, né? Então, os alunos, posteriormente, farão visitas técnicas aos 2 territórios, às 2 regiões, para fazer o levantamento de campo, que é primordial dentro de qualquer estudo, onde dentro da sala de aula a gente tem a teoria, a gente aplica a prática em campo. E depois, obviamente, vem como resultado soluções projetuais num futuro. O que tem de mais importante nessas ações que a gente sempre coloca, né, nós como professores temos a missão, obviamente, de ensinar, né, dentro das 4 paredes, mas o que nós professores temos a missão maior é ensinar o nosso acadêmico a missão de atender a comunidade. Como foi falado na reunião, a arquitetura não se resume apenas a espaços projetados, resume em melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja ela dentro dos espaços projetados, seja ela na cidade em que vive. E, obviamente, esse envolvimento com a comunidade, trazendo os problemas reais, forma muito bem o nosso acadêmico, né? Dentro da nossa missão de formar profissionais responsáveis, que é o que a instituição sempre nos coloca. E isso, obviamente, é o que nos move. Essa integração é sempre muito importante para a formação profissional dos acadêmicos, pois é preciso, depois da teoria, ter também a prática com soluções aos desafios que se apresentam na comunidade. É o maior centro comercial do sul do país. Para mim, é na minha vida. Nós estamos lá há 31 anos e passamos por diversas fases. E lá é para mim a vida. Eu estou lá há 34 anos, desde janeiro de 90. Antes eu era contador, hoje sou advogado, trabalho lá há muito tempo já, como eu disse, e a gente sente que a ausência de uma entidade associativa, como por exemplo a Associação de Moradores, que represente as pessoas no Morumbi, existia uma associação e ela se perdeu, inclusive o imóvel há 10 anos atrás. E a percepção das pessoas no Morumbi é que esse tipo de associação, esse tipo de organização não serve para muita coisa. E nós queremos, através de reunir a voz do empresariado, poder fazer com que possa ser ouvida a voz do empresariado, que é um olhar muito distinto do morador. Tão importante quanto, ele visa porque o empresário opera no bairro, ele tem uma visão maior, mais alargada, eu diria, de tudo que poderia ser de obra para poder desenvolver. E reunir os empresários, a gente consegue definir as prioridades. A Vila Portes é casa. Eu particularmente, eu nasci na Vila Portes, cresci, joguei bola, joguei basquete, fechei rua já para brincar. Hoje eu tenho comércio lá, então assim, é minha casa. Então, acho que é muito importante essa união que a gente está tendo, mostrar para a nossa comunidade que, tipo assim, tentamos outras vezes, foi tentado criar um núcleo, teve suas dificuldades, mas a gente está tentando de novo, a gente está mais forte, a gente vai fazer acontecer. Veja a seguir: projeto que trouxe alterações nos critérios do ITBI recebe aprovação da Câmara. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo. Completo e cada vez melhor.
Estamos de volta com o DC Notícias Web, falando que a Câmara de Vereadores aprovou nessa manhã, em 2 turnos, o projeto que trata do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O presidente da Câmara, João Morales, falou do compromisso do Legislativo em ampliar o debate com diversos setores da sociedade para aprovação. A avaliação é positiva, a Câmara de Vereadores mais uma vez protagonizou um debate, junto às entidades, junto às empresas imobiliárias, junto à CIF, junto ao Poder Executivo, os demais vereadores. Então isso foi debatido, discutido, ficou do agrado dos empresários. Então assim, mais uma vez a Câmara de Vereadores sai satisfeita de todo esse processo. É uma vitória do povo, uma vitória nossa da Câmara Municipal de Vereadores. Quem também comentou sobre o assunto foi Edmilson Iareschi, presidente do Núcleo de Imobiliárias da CIF. É um avanço no estreitamento do diálogo entre o poder público e a sociedade civil organizada por meio da Associação Comercial de Foz do Iguaçu. Eu acho que as discussões trouxeram benefícios para o município e também para o munícipe, que agora vai ter alguns critérios bem estabelecidos, evitando assim algum tipo de arbitrariedade na aplicação de multa, bem como na avaliação dos imóveis. Essas mudanças, elas chegaram ao consenso depois de muitas reuniões, muito diálogo. Sim, mas o que mudou de fato nesse projeto? Sim, foram várias reuniões em que a discussão foi, em alguns casos, bem calorosa, por conta da metodologia de avaliação utilizada pelo município. Então nós conseguimos nesse projeto de lei incluir que ela seja feita por meio da ABNT, que é uma norma, é uma normativa que faz com que existam alguns critérios a serem seguidos para essa avaliação. A segunda coisa é a aplicação da multa e a metodologia de defesa do contribuinte. Então, nós conseguimos que o contribuinte tenha pelo menos 3 instâncias para que ele possa se defender em caso de arbitramento de ITBI acima do valor de mercado ou que ele seja enquadrado no PAF. A terceira conquista, que é a mais relevante de todas, é que caso o contribuinte ele seja multado, haja incidência de multa por algum motivo em cima do seu imposto, ele vai contar ali com a possibilidade de desconto de até 70% do valor dessa multa em 14 dias. Então a multa de 20% sobre o valor do imposto devido, ela vai cair de 20% para 6%. São benefícios que a gente conseguiu. O principal deles é que a metodologia de emissão da ITBI ela seja por homologação, ou seja, de fato o contribuinte passa a ter a presunção da verdade na incidência. E ainda na sessão da Câmara dessa quarta-feira, os vereadores aprovaram o completivo salarial dos profissionais da enfermagem. O líder do Executivo, o vereador Alex Meyer, falou sobre o assunto. Esse projeto completivo salarial da enfermagem já é uma própria decisão do próprio Supremo Tribunal Federal que justamente estimula que esse completivo já vem para que se pague no mínimo a essas categorias, tanto aos enfermeiros quanto aos técnicos de enfermagem e aos auxiliares de enfermagem. Então não é nada novo, e esse projeto vem agora para a Câmara Municipal e hoje foi aprovado por unanimidade para que autorizasse o chefe do Executivo, então, a esse pagamento desse completivo a essa categoria, essa classe tão importante. E também tivemos o próprio ofício do SISMUF, do sindicato, sendo muito favorável a essa decisão, uma vez que essa decisão já é uma lei. A Sanepar, empresa de saneamento do Paraná, está vistoriando as ligações de esgoto na região do bairro Morumbi. Começou esta semana o trabalho de vistoria técnica nas ligações de esgoto em imóveis localizados na região do bairro Morumbi. Funcionários verificam se as instalações estão corretas e seguem as orientações da Sanepar e da legislação ambiental. Nos testes são utilizados corantes à base d'água que não causam danos ao meio ambiente nem às pessoas. E vai soltar a água para verificar se está saindo lá na frente no esgoto da Sanepar. Coloquei o verde no tanque. Os agentes são terceirizados e nos uniformes estão identificados como funcionários a serviço da Sanepar. Cerca de 700 imóveis serão vistoriados até o fim do mês que vem.
Se o imóvel estiver com todas as instalações corretas, os agentes emitem um certificado de regularidade. Se estiver irregular, o morador é orientado e terá um prazo para fazer as adequações. As vistorias não têm custo e são essenciais para a coleta e tratamento do esgoto. Então, Érica, aqui tá tudo certinho, passando. A única coisa é o seu tanque, que ele tá... Você fazer uma cobertura ali, porque a água da chuva, ela cai ali e vai direto para a rede de esgoto. E é isso que está causando enchente, né? Porque a água da chuva é bem forte. E a gente também aconselha a você colocar uma caixinha para a sua pia da cozinha. Uma caixa de gordura, tá? A gente recomenda de 18 litros, que seria... Você pode colocar aqui mesmo, ou lá dentro, embaixo da sua pia, só para ela reter a gordura, tá? Que daí, no caso, passa... A gordura fica retida e só vai a água para a rede de esgoto. Nesse mês, a Sanepar iniciou os serviços de vistoria técnica operacional no bairro Morumbi, em Foz do Iguaçu. O objetivo da empresa é, até o mês de setembro, vistoriar cerca de 700 casas. E para realizar esse serviço foi contratada, então, uma empresa, JPR Ambiental. As equipes estão treinadas, elas estarão portando crachá a serviço da Sanepar, uniformizadas. O uniforme dessa equipe é na cor azul e o objetivo desse trabalho, então, é verificar se as ligações de esgoto foram feitas de maneira adequada e, caso ainda a população tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a empresa através do telefone 0800 200 015. A seguir, jornalista e escritora italiana que lançou um livro sobre a máfia siciliana participa de encontro com universitários na UDC. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. E agora o DC Notícias Web fala de uma presença ilustre, a jornalista e escritora italiana Giovanna Cusser, que lançou o livro sobre a máfia siciliana e esteve em Foz do Iguaçu, na UDC, conversando com os universitários. A jornalista e escritora italiana Giovanna Cusser lança livro sobre a máfia siciliana em Foz do Iguaçu. A história do livro La Sonorita, Eu Sou Rita, e sua experiência profissional foi compartilhada com os estudantes dos cursos de jornalismo e relações internacionais da UDC. Então, a história do livro fala de uma testemunha de justiça que ela decidiu denunciar. Ela era filha e irmão de chefião da máfia, né? E ela morreu faz 30 anos, ainda em circunstâncias que não são claras. E é uma história de coragem, uma coragem que é uma coragem universal, não é só uma coragem dela, da Rita. Apresentadora do principal telejornal da emissora TV Rai, Giovanna veio ao Brasil a convite do Consulado-Geral da Itália, em Curitiba, dentro da programação do Festival de Cultura Italiana Mia Cara. Para os estudantes, tanto jornalistas quanto internacionalistas, é oportunidade e uma troca de experiências. Cara, eu achei ela muito interessante, bem legal, porque é uma palestra que realmente aumenta o nosso network, né? A gente vai aprendendo mais sobre outros jornalistas, sobre a história deles, sobre os documentários e tal, que, assim, a gente viu ali que ela era uma jornalista totalmente diferente, tipo, ela fazia outras coisas e daí do nada ela foi para uma área mais investigativa. Então isso pode dar uma olhada mais pro nosso ramo do jornalismo, que a gente tem que olhar outros meios de fazer matéria, né? Primeiro é a participação, né, a chegada do Consulado-Geral da Itália de Curitiba, que é responsável pela promoção artística e cultural para o Paraná e Santa Catarina, a gente poder estar presente também em todas as partes do estado, chegando em Foz do Iguaçu, que é uma cidade importante, né, e estar próximo também tanto da comunidade italiana quanto dos amantes da cultura italiana, trazendo
trazendo o que tem de mais atual na literatura, na cultura, nas manifestações artísticas e culturais da Itália para o nosso estado. E essa interlocução com as relações internacionais, ela vem nesse lugar de facilitar e promover a mediação cultural, né? Trazendo um aprimoramento e um conhecimento para os estudantes de relações internacionais desta relação com a comunidade, o que acontece, quais são, como o jornalismo também pensa e o que o jornalismo está trazendo de conteúdos e novos conteúdos. E o estudante de relações internacionais, ele precisa ter uma ampla visão geopolítica e econômica, artística e cultural também dos outros países. Essa interlocução na mediação para os estudantes de relação faz essa proximidade, despertando a curiosidade na busca dessas informações e desses novos conteúdos, para que esse estudante de relação internacional ele também atua junto à empresa, junto a órgãos de governo, tendo essa amplitude dessa curiosidade para ele ampliar mais o leque de conhecimento e informação. Então a gente espera que as pessoas despertem a sua curiosidade com outros temas, não só ligados à política ou economia, mas também à história. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua participação e a sua companhia. Até amanhã.